Transformar o seu corpo é o primeiro passo para você mudar a sua vida. Eu falo isso com muita convicção porque eu passei por isso quando eu transformei o meu físico, saí da obesidade e cheguei à eutrofia, ao peso na normalidade e emagreci, deixei de ser um obeso para ser uma pessoa magra e aprendi que com muita disciplina, resiliência e dedicação a gente consegue atingir um resultado. Eu falo isso porque não é só a questão do corpo. Eu não estou dizendo que o seu corpo é o que vai determinar você ganhar mais dinheiro ou você fechar um negócio, pode até ser, porque nosso posicionamento de imagem fala muito sobre nós. Se você está gordo, se você está magro, se você está musculoso, tudo isso pode dizer sobre você, e muito. E as pessoas, elas levam muito em consideração o posicionamento, principalmente dependendo do seu trabalho, qual é o seu trabalho, se você usa a sua imagem para vender, se você usa a sua imagem para se apresentar, para poder fazer o seu trabalho, né? E quando eu falo que transformar o corpo é o primeiro passo para você mudar a sua vida, nós estamos abordando porque é uma mudança de mentalidade que você precisa ter para transformar o seu corpo, que ela tem que quebrar barreiras extremamente difíceis. Essas barreiras, nós podemos falar que são barreiras como, por exemplo, o ambiente. Quando você está inserido num ambiente familiar, onde ninguém faz dieta, onde todo sábado e domingo tem churrasco, bebida, onde você tem amigos que toda sexta-feira te chama para ir pro barzinho, ou te chama para ir para gandaia, para farra, para curtição. E quando você deseja mudar, você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a saber separar as coisas, a dar limites. E isso nos traz um grande ensinamento, porque nos traz autocontrole e nos traz um desenvolvimento pessoal muito grande. Aos 12 anos eu emagreci cerca de 20 quilos, foi quando eu emagreci pela primeira vez, e eu senti essa transformação. Só que, lembra como se fosse ontem? Só que quando você, cara, quando você muda, é como que se você descobrisse um mundo novo. Porque você descobre que você tem força, que você tem poder. Porque é algo que era difícil, algo onde talvez todo mundo duvidasse de você, você atingiu aquele resultado. Fico até emocionado de estar falando sobre isso, porque isso é muito forte. É isso que me faz fazer o que eu faço hoje, porque eu gosto de ver quando as pessoas elas quebram essas barreiras, quando as pessoas elas forçam e elas saem da bolha e elas conquistam o resultado delas. Diversos alunos meus de consultoria e pacientes me relatam que as pessoas zombam, que as pessoas menosprezam e elas duvidam que elas vão conseguir. E é uma sensação tão boa quando esses meus pacientes e meus alunos conseguem, porque eu falo, você viu como você tem poder? E quando você tem esse poder, qual que é o poder? É o poder de atingir os objetivos que você coloca como meta. Você colocou como uma meta atingir aquele resultado. E para você atingir aquele resultado, você tem que dizer não. Você tem que, mesmo com vontade de comer um doce, naquela hora você não vai comer. Você vai organizar um dia certo para você comer aquele doce, depois de já ter ficado muitos dias em dieta e ter feito cardio, e ter feito treino de musculação. Você vai deixar de frequentar alguns lugares porque você sabe que aqueles lugares eles não são bons para o resultado que você quer atingir. Então, quando você atinge o resultado, você passou por provações e você foi testado e você passou no teste. E quando você passa no teste e você cria o hábito, aquilo fica pelo resto da sua vida. Me impactou tanto que eu me tornei nutricionista. Por isso que é muito forte o poder da mudança corporal. E como eu aprendi desde cedo que para ter uma mudança nós precisamos ter disciplina, dedicação e o principal de todos, resiliência. Resiliência é você, mesmo sem ver resultados, você continuar fazendo. Eu faço isso a minha vida inteira. Eu não vejo resultados de forma expressiva no meu Instagram, no meu YouTube. E por que eu continuo fazendo? Porque eu acredito que com constância, dedicação, disciplina e resiliência, nós atingimos algum resultado. Pode ser que eu nunca chegue no resultado
vamos pensar num resultado Renato Cariani, num resultado de pessoas muito famosas, muito conhecidas, que são grandes influenciadores. Mas pode ser que se eu tiver aqui 1.000 visualizações, 2.000 visualizações algum dia, eu já vou estar feliz pra caramba. Porque são 2.000 pessoas me ouvindo. E isso é muita gente, cara. Imagina eu poder transformar e tocar a vida de 2.000 pessoas. Meu Deus. Eu não vou ter atingido milhões, mas se essas 2.000 pessoas me ouvirem e elas fazerem o que eu estou falando, eu vou ter mudado a vida de 2.000 pessoas. E é muita gente, 2.000. Coloca 2.000 pessoas em um lugar. Meu Deus, é muita gente. E hoje não. Hoje meus vídeos têm 200 visualizações, tem 100 visualizações, mas 200 visualizações já é gente pra caramba. Antes, quando eu não publicava, não tinha ninguém. Então agora já tem 200. Então, é sobre isso que eu tô falando. Só que é claro que eu faço de uma forma para um dia poder atingir esses meus objetivos. E na época que eu fui fazer dieta, isso até hoje, né? Eu não tô sempre no shape. Tem épocas que eu tô com um percentual de gordura um pouco mais alto, tem épocas que eu dou uma focada, meu percentual de gordura reduz, mas eu sempre tô fazendo. Porque eu sei que se eu parar, eu perco tudo. E assim nos negócios, é assim na vida. Então, quando eu tive essa primeira experiência da mudança corporal, eu senti que eu poderia atingir outros resultados que eu quisesse se eu aplicasse a mesma mentalidade que eu tive para a dieta. Então, eu decidi aprender a tocar guitarra. E eu comecei a tocar guitarra, até então eu ainda não tinha emagrecido. Eu comecei a tocar guitarra, eu ainda era gordinho. E eu não praticava. Passaram-se 3 anos fazendo aula de guitarra, e eu não tinha aprendido a tocar guitarra. Por quê? Eu só praticava uma vez na semana na aula, é óbvio que eu não vou aprender. Só que depois que eu emagreci dos 12 para os 13 anos, e aquilo transformou minha mentalidade, eu também percebi, opa, eu preciso fazer assim nas aulas de guitarra também. Então ao invés de eu ficar só tocando guitarra uma vez por semana, 1 hora de aula, eu comecei a tocar de 3 a 4 horas por dia. O que aconteceu? Em 6 meses eu estava tocando muito, mas muito bem. Até o meu professor na época ele se impressionou, ele falou, cara, eu achei que você nunca ia tocar, eu já tinha deixado, já tinha desistido. Mas por quê? Não era culpa do professor, era culpa minha, porque eu não praticava, eu não aplicava, eu não fazia de forma intensa, eu não colocava intensidade naquilo. A partir do momento que eu coloquei intensidade, eu tive resultados. E eu comecei a tocar muito bem. E todo mundo falava, caramba, você toca muito bem. E foi assim para aprender qualquer outra coisa. Quando eu quis aprender a estudar, porque eu não sabia estudar, o que eu comecei a fazer? Estudar todos os dias. Daqui a pouco eu sabia como estudar. Na escola, eu não era conhecido como um cara inteligente. Eu não estudava. Na faculdade as pessoas falavam, Rodrigo, tu é muito inteligente. Cara, tu é CDF. Cara, tu sabe isso, me ensina isso aqui. Mas eu nunca fui um cara superdotado, nunca fui um cara inteligente. Mas na realidade, eu aprendi a como estudar, porque eu comecei a fazer aquilo todos os dias. E a gente aprende tudo é treinável. Tudo. Cara, o jogador de futebol, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, beleza? Vai ter gente que vai falar, eles têm o dom. Mas eles não têm só o dom. Esses caras treinaram pra caramba. Eles podem ter uma habilidade, uma facilidade para aquele esporte. É óbvio, nós estamos falando dos maiores e melhores do mundo. É óbvio que eles têm uma habilidade, uma facilidade para aquilo. Mas se eles não treinassem, eles não seriam quem eles são. E é assim para tudo. Tem muita gente com muita habilidade, com muita inteligência, desperdiçada. Por quê? Porque não treina, porque não pratica. Aí vem aquele cara que não tem habilidade, mas é um cara esforçado, passa na frente. Porque a prática e o treino supera qualquer coisa. E é assim na dieta. Se você pegar a sua dieta e fazer ela repetidamente todos os dias, cada grama do alimento, como está ali escrito, você vai ter o resultado que você quer, seja emagrecer ou seja ganhar massa muscular, ou os dois. E é assim para qualquer coisa. Você tirar isso, você vai aprender, você vai passar pelo processo. Quando você focar de verdade, você tomar vergonha na cara e falar, meu, eu vou seguir essa dieta, porque eu nunca passei um final de semana sem sair da dieta. Você vai passar, você vai falar, eu vou passar o final de semana, eu vou ficar 30 dias sem sair da dieta. É impossível você ficar 30 dias sem sair da dieta e você não emagrecer. Eu boto a minha mão no fogo se você ficar 30 dias 150%, grama por grama, fazendo a dieta, fazendo cardio, treinando. Eu duvido você não ter resultado se você não fizer isso. Ah, mas eu duvido. Não tem como.
Não tem como. Tem aluno que fala, eu tô fazendo dieta, eu não tô tendo resultado. É mentira. É óbvio que eu não falo isso na cara dele, né? Mas eu falo, eu penso, é mentira. Pô, eu já transformei meu corpo diversas vezes e eu tenho a pior genética que tem. Minha família é de obesos. Eu ganho gordura com uma facilidade tremenda. Mas quando eu boto foco em intensidade, eu chego no resultado. Cheguei no campeonato de fisiculturismo, cheguei a 4% de gordura. Eu que era obeso. Então, assim, não existe. É intensidade e foco. E é isso que a gente traz resultado para as pessoas. Por isso que eu falo, transformar o corpo é a melhor forma para você mudar a sua vida. Porque uma vez que você passa pelo processo, se você hoje está aí, bota foco e perde 20 quilos e transforma o seu corpo, você vai entender o que é necessário fazer para atingir o resultado onde você deseja. Eu fiz isso com a minha consultoria online. Eu falei, eu vou construir essa consultoria, eu vou fazer essa consultoria me trazer lucro, previsibilidade e fazer eu viver daquilo que eu gosto. Eu botei um foco 100% naquilo. Até por um tempo, por alguns meses, eu fiquei sem comer o que eu deveria, fiquei sem treinar o que eu deveria, mas eu sabia que era uma fase e um pequeno período para que eu pudesse estruturar aquilo que eu estava construindo. Depois que eu estruturei, eu voltei a fazer o que eu amo também, que é treinar, que é fazer dieta, conseguir melhorar. Não quer dizer que eu não treinava ou não fazia dieta, só não estava botando a mesma prioridade que eu sempre coloquei na vida. E hoje já estou conseguindo caminhar com tudo isso e hoje também estou aqui fazendo esses vídeos para poder passar para vocês essa visão. E é isso que faz. Então é uma transformação mental. Eu conversei e entrevistei o Renato Cariani e na entrevista a gente conversou e é o que ele falou também na entrevista, que eu trago aqui para vocês agora. Se vocês não assistiram, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu entrevistei ele no Muscle Contas Brasil. Assista esse vídeo que tem várias entrevistas riquíssimas. O Renato ele falou assim, ó, no vídeo: por que levar o bodybuilding para as pessoas é muito interessante, para as pessoas que não são atletas? Porque a mentalidade de um fisiculturista faz com que, se essas pessoas que não são atletas terem essa mentalidade, vão fazer elas se transformarem na vida. Então, a mentalidade de um bodybuilder, ela é admirável, porque ele tem que seguir a dieta ali dele sem errar, dia após dia, fazer o treino dele, faça chuva ou faça sol. Se ele está cansado ou triste, ele tem que estar fazendo a dieta dele e treinando. E isso é um grande ensinamento, porque se as pessoas, mesmo que um obeso, ele precisa emagrecer, ele vai ter que ter a mentalidade de um atleta. Ele não vai subir no palco, mas ele também vai ter que dizer não, ele também vai ter que restringir, ele também vai ter que deixar de comer algumas coisas que ele gosta por um período para ele poder chegar no resultado. Então, esta mentalidade transforma o físico de qualquer pessoa. E esta mentalidade faz com que qualquer pessoa tenha sucesso profissional, pessoal, na vida, se ela aplicar essa mentalidade em todas as áreas que ela deseja. Então, se a gente pensa nos negócios, você trazendo o modelo de resiliência que é necessário para atingir o resultado, porque eu vejo que a maioria das pessoas não chega no resultado porque elas desistem antes delas continuarem. Porque se elas ficassem mais 2 ou 3 meses fazendo a mesma coisa, elas atingiriam o resultado. Porém, a falta de paciência e resiliência faz com que elas desistam e elas regridem, né? E aí fica naquele ciclo vicioso. Mas quando ela consegue ter resiliência, ela chega no resultado. E é assim também nos negócios. Você vai tentar alguma coisa nova, você vai ter dificuldade, você não vai ver resultados, você vai estar fazendo e não vai ter ninguém te apoiando, não vai ter ninguém comprando de você, não vai ter ninguém te ouvindo. Mas você vai parar? Se você parar, você está desistindo. Se você desistir, aí que não vai acontecer. Mas se você continuar, que é o poder da resiliência, você vai poder continuar fazendo isso até uma hora que, se Deus quiser, vai dar certo. E se não der certo, pelo menos você não vai ter desistido. Você vai falar, eu tentei, eu morri tentando. E é isso, você tem que morrer tentando, cara. É a única forma, não pode ter plano B, cara. Se tiver plano B, tu já perdeu, irmão. É plano A. Plano A. Não deu certo o plano A por esse caminho, então é outro caminho para chegar no plano A. Mas o plano A é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Você só pode mudar a rota, você só pode se adaptar. Você não pode desistir, você pode descansar, parar a mente, você pode refletir. Mas parar, irmão, você não pode parar. Irmão ou irmã, né? Quem esteja me ouvindo. Não pode parar, porque é só assim que a gente atinge. E olha só onde eu tô hoje. Estou aqui, ó, no meu consultório, onde estou aqui na Praia Brava. Olha lá o marzão, olha que top. Mar da Praia Brava, de Balneário Camboriú, olha só. Tamo junto, olha aqui eu. Ah, moleque. Então assim, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu cheguei há 4 anos atrás aqui em Balneário Camboriú sem conhecer nada nem ninguém. Eu saí da minha cidade sem nunca ter vindo pra Santa Catarina. Eu saí de lá, eu vou falar a verdade, eu tinha 10 mil reais no bolso.
Acho que eu nunca falei isso em outro lugar. Eu tinha só 10 mil reais, 10 mil reais que eu juntei com os meus primeiros meses de trabalho como nutricionista e também de um dinheiro que eu tinha juntado através da minha bolsa de pesquisa do Amparo de Pesquisa de São Paulo, que é a FAPESP. Quando eu trabalhava com pesquisa científica na USP, eu tinha bolsa, eu ganhava R$ 695, quase R$ 700 de bolsa da FAPESP, e eu fui juntando esse dinheiro, juntando. Na época eu ainda tinha ajuda dos meus pais, então eu conseguia juntar aquele pouco dinheiro, mas depois eu não tinha mais ajuda dos meus pais, saiu de casa e acabou, né, irmão? Vai seguir a vida. E juntei esse dinheiro e vim pra cá. E cara, se eu tivesse desistido logo na primeira, eu não estava aqui onde estou hoje, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. E foi difícil pra caramba. Eu quase desisti várias vezes, mas eu sempre fui mudando a rota. Eu não desisti, eu sempre fui mudando a rota. É óbvio, eu não vou me vitimizar, eu não nasci na pobreza. Meu pai sim, e minha mãe sim, nasceram numa família muito pobre. Eles, com muito esforço e trabalharam para poder me dar uma vida melhor, assim como para minha irmã também. Mas também não nascemos em berço de ouro. Tínhamos uma classe média aí, classe média baixa, né? Não sei considerar se era média, baixa ou média, enfim. E por isso que eu sempre tive bons estudos, meu pai sempre me apoiou no estudo, meu pai sempre me incentivou, minha mãe também, por ser educadora, né, uma professora, sempre me ensinou, por isso que eu também estou aqui no pezinho da educação, né, e então eu tive sempre apoio da minha família, mas eles nunca fizeram por mim. E é isso que eu falo, as pessoas não vão fazer por você, você pode ter todo o acesso e suporte possível, né? Nunca me faltou comida em casa e eu sempre tive alimentação e ensino e estudo. E era só isso que eu precisava para poder atingir meus resultados. Eu sei que tem pessoas que, infelizmente, a vida não é justa, tem pessoas que nascem realmente com muitas dificuldades e meios, sem recursos, sem acesso, mas eu conheço pessoas que, mesmo nascendo assim, venceram e deram a volta por cima. E se você tá numa situação dessa, cara, você é foda. E não tem como. Você vai superar e você vai passar dessa, porque é só você, com a força da sua mente, da sua dedicação, que vai fazer você atingir o seu resultado, independente de qual seja. E se você tem o recurso mínimo, o que é o mínimo? Se você tem casa, lugar para dormir, para morar, comida, para se alimentar, para sobreviver, recursos para poder ter um estudo, uma escola, uma faculdade, irmão, tu não precisa de mais nada. Teu pai não tem que te dar nada, tua mãe não tem que te dar nada. Eles já te dão tudo. Eles te deram a luz, te deram abrigo, te deram comida, te deram ensino. Você tem que pegar isso, irmão, aproveitar e fazer a sua vida dar certo. Tamo junto, galera. Nos vemos até a próxima.